Vamos que vamos, pessoal. Vamos fechar essa prova de direitos humanos. Veja, vimos no bloco passado, estávamos falando, abordando a questão dos refugiados, as principais características. Agora a gente precisa discutir a diferença que existe no nosso ordenamento jurídico interno do termo refugiado para asilo político. Isso é muito cobrado, principalmente em provas da FCC, em que há um conhecimento direto, ou então uma prova da FGV, também já vi isso sendo cobrado. Um conhecimento rápido, direto, sem muita reflexão crítica. Os dois institutos, eles surgiram basicamente do mesmo berço, né? Vieram do direito humanitário, onde se buscava trazer uma proteção a pessoa que estava numa situação de guerra e buscava se proteger, garantir sua vida em outro país. Então, os dois institutos, eles têm a mesma origem, mas eles se diferenciam em algumas características. É o seguinte, que está aí na sua tela, joga aí, George. A história é a seguinte, o refugiado, uma palavra-chave para distinguir refugiado de asilo, é aqui, ó, tá aqui no final. É a questão coletiva, enquanto que o asilo, ele se pede individualmente. Então, Alexandre, eu quero uma palavra-chave para distinguir o refúgio do asilo político. O refúgio é quando um grupo de pessoas, ele se desloca de um país para o outro, no caso aqui, para o Brasil, e esse grupo, ele vem requerer essa proteção à dignidade humana desse grupo. Então, esse pedido coletivo se chama refúgio. Já uma pessoa só, como por exemplo o Cesare Battisti, como por exemplo o Edward Snowden, eles pedem asilo, porque é um pedido individual. Teoricamente, para facilitar, seria isso. Então, um grupo solicitando essa proteção, você está tratando de refúgio. Se for uma pessoa só, seria asilo. Então, para facilitar, seria isso. Mas tem outras questões técnicas? Tem sim. Está aí na sua tela. Joga aí, Jorge. Então, ó, primeira coisa, no refúgio, você tem um risco à liberdade ou à vida da pessoa no país, por motivos de raça, religião, nacionalidade ou em virtude de uma violação generalizada de direitos humanos, que não seja com relação à raça, religião ou nacionalidade, por qualquer característica individual. Outro ponto importante, qual é o órgão aqui no Brasil que vai analisar se vai conceder ou não esse pedido de refúgio? É o CONARE, que significa o Comitê Nacional para os Refugiados, que está lá previsto na nossa lei 9474 de 97, no artigo 12, inciso 1º. Então, ó, pergunta de prova, quem é o órgão responsável para analisar o pedido de refúgio? É o CONARE no âmbito brasileiro, beleza? Então, se houver motivos de raça, religião, nacionalidade ou qualquer outra violação generalizada, estaremos diante de uma análise do CONARE, porque tem um pedido coletivo de um grupo de pessoas, beleza? O asilo político, há uma perseguição político-criminal, ok? É o caso do Cesare Battisti, é o caso do Edward Snowden. E quem é que vai analisar? É o ministro da Justiça. Então, ó, volta aqui para mim. Tecnicamente falando, há uma diferença entre asilo e refúgio. Por mais que muitas vezes você veja na mídia havendo uma confusão entre o uso desses termos, né? A mídia fala, porque o Edward Snowden está buscando o refúgio, o refugiado, Cesare Battisti, mas veja, ali ele está buscando asilo, tecnicamente falando, porque ele está pedindo individualmente. E no caso do Edward Snowden, que é o caso mais recente, você vê que o pedido foi encaminhado para o Ministério da Justiça, beleza? Para fazer essa análise se era caso ou não de conceder o asilo político para ele. Falar de refúgio, falar de asilo,
a gente tem que falar de um caso internacional de refúgio que está muito latente, que todo dia a gente vê nos grandes jornais, vê no Jornal Nacional, vê no Jornal da Record, Jornal da Cultura, enfim, você vê nos grandes jornais tratar sobre esse tema que é do caso lá da Síria, né? Então, o Bashar al-Assad, ele está atualmente realizando uma perseguição em massa aos civis que são contrários ao regime dele. Já há mais de 3 anos está se desenvolvendo essa perseguição e já quase 1 milhão, veja só, 1 milhão de pessoas já foram refugiadas, buscaram refúgio em países vizinhos. Então, assim, é um caso um caso de violação aos direitos humanos em massa e que a ONU, ela até o presente momento não aprovou nenhuma intervenção, tendo em vista as relações políticas em que estão envolvidas a Síria e a Rússia. Então, com o temor de voltar à tona a questão da Guerra Fria entre Estados Unidos e a Rússia, é que a ONU ainda não desenvolveu nenhuma ação intervencionista para retirar do poder o Bashar al-Assad. Mas se você for olhar meramente por uma questão de violação aos direitos humanos, já era para ter havido há muito tempo uma intervenção na Síria, porque centenas de milhares de crianças já foram mortas, inclusive com o uso de bombas químicas, o que é terminantemente proibido por tratados internacionais da ONU e por convenções internacionais que realmente abominam essa prática de uso de armas químicas contra a sua população civil. Então, inclusive, no ano 2013, foi identificado que o governo sírio lançou uma bomba química, um gás mostarda, que é um gás da época da Guerra Fria, contra civis e levou à morte de mais de 1.000 crianças, né? Então, não há nem justificativa de que eram pessoas terroristas e tal, né? Porque crianças de 2, 3, 5, 10 anos de idade não dá nem para você alegar que eram terroristas, porque normalmente nessa guerra de informação que existe também quando você está dentro de uma Guerra Fria, nesse caso, quando se trata de criança, não há nem argumento, porque não há nenhuma tipo de temor de revolução por conta desse público que foi atingido. Então, realmente, é um governo que vem para se manter no poder, vem causando caos no país sírio, e é aquela coisa, gente, a ONU, ela está correndo um risco grave de acontecer a mesma coisa do que aconteceu com a Liga das Nações, que se tornou uma organização sem força política, porque ficava atuando somente contra países mais fracos, e quando havia um interesse político, a Liga das Nações não intervia, como foi o caso da Alemanha, que a Liga das Nações deixou a Alemanha criar e desenvolver a ideia nazista, assim como a Itália com o fascismo. Então, assim, se a ONU não conseguir, não tiver capacidade de intervir, mesmo quando há uma grande influência política e intervenção de países como a Rússia, então a gente vai ficar desguarnecido novamente de uma organização internacional que consiga efetivamente promover a paz. Isso é muito perigoso para as nossas relações internacionais e para a gente, enquanto ser humano, que estamos pelo mundo inteiro. Então, isso interfere também diretamente no país, aqui no Brasil, porque o Brasil, nessas situações, por conta dos BRICS, o Brasil normalmente tem se tornado omisso
com relação a essas intervenções humanitárias na Síria. Isso é um caso gravíssimo, o Brasil precisa se posicionar para ser contrário a essas atitudes não humanitárias praticadas pelo regime que está no poder da Síria. Mas, enfim, gente, é como a vida como ela é, né? Então, o refúgio é isso, é o órgão que tem a competência aqui no Brasil é o CONARE, já no asilo político, quem tem a competência é o ministro da Justiça, beleza? Outro ponto importante que a gente precisa destacar sobre os refugiados é a Acnur, que é o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para tratar sobre os refugiados. Esse Acnur, ele é um órgão da ONU que visa trabalhar com esses temas dos refugiados e visa trazer recomendações para os países que estão violando direitos humanos ou para os países que estão sendo demandados para receber essa grande demanda de refugiados. A gente sabe que numa situação de um grupo grande buscando refúgio em países vizinhos, é sempre muito delicado porque há sempre situações de falta de abastecimento de água, falta de abastecimento de alimentos, a situação muitas vezes é muito insalubre, por mais que o Escritório do Alto Comissariado se esforce para promover um ambiente o mais digno possível, mas muitas vezes até os próprios países que estão envolvidos no conflito não deixam essa ajuda humanitária chegar para esses refugiados. Isso vide a situação da Palestina também, que ainda hoje, nesse conflito com Israel, muitas vezes Israel ou a própria Palestina não permite com que haja essa chegada da ajuda humanitária. Israel, normalmente, né, não deixa chegar para a faixa de Gaza. Então, assim, é uma situação que o escritório das Nações Unidas, a Acnur, ela tem um peso importante para garantir uma vida digna para as pessoas que não têm nada a ver com esse conflito político entre grupos religiosos, entre grupos de xiitas ou sunitas, enfim, uma atribuição relevante. Agora, essa atribuição do escritório do Alto Comissariado, como está aqui no nosso material, joga aí, George, na tela, essa atribuição, esse mandato dele, ele não tem a função de uma organização supranacional. Ou seja, ele não busca substituir a proteção dos países. A ideia é que os países, eles, pelo princípio humanitário e pela colaboração com relação às convenções internacionais do refugiado, para que os países eles recepcionem esses grupos estrangeiros, esses grupos de refugiados que buscam uma proteção. Mas, se o país de origem não demonstrar capacidade suficiente para garantir esses direitos, aí sim a Acnur vai entrar. Então, a Acnur, se a prova perguntar, afirmar que é uma organização supranacional, não, é uma organização da ONU, um órgão da ONU, que não visa substituir os países, certo? Ela não vai dizer se o país deve, ele não vai pegar aqueles grupos e aplicar uma proteção para eles num espaço específico. Não, ele vai falar para o país vizinho, para que esse país vizinho ele promova um acesso a direitos e garantias mínimas para essa população, beleza? Outro ponto relevante que está aí no seu material é se a Acnur pode reconhecer o status de refugiado. Pode sim, mas se isso só vai acontecer nos países que não ratificaram os instrumentos internacionais
relativos à proteção dos refugiados, ok? Porque, como a gente já viu, a Acnur ele não visa a substituir os países. Os países vizinhos é que têm que ter essa sensibilidade, respeitar os tratados internacionais e garantir o refúgio para essa população que está num desespero, né? Então, a priori, a Acnur ela não vai intervir. Mas se o país ele não é signatário de nenhum instrumento internacional relativo aos refugiados, aí sim ele vai assumir essa função de determinação do status de refugiado, beleza? Ok? E tentar garantir essa proteção e essa assistência a essa população desamparada. Qual é a convenção principal que aborda esse tema relativo aos refugiados? É a Convenção de 1951, que o Brasil ratificou lá em 60. Esse foi o primeiro acordo internacional que cobriu esses aspectos de proteção aos direitos humanos básicos dessa população que está desguarnecida. E nesse documento, o ponto principal é que tem uma proteção ampla de direitos humanos que deve ser equivalente aos imigrantes. Então, o grande legado dessa convenção foi buscar uma equiparação aos imigrantes que entram no país de forma ilegal ou legal e esses refugiados. Então, dar um status de estrangeiro que entra legalmente no país para ele ser tratado com os mesmos direitos, esses refugiados. Não é que um refugiado vai poder votar e ser votado, ou vai poder assumir um cargo de presidente da República. Não é isso. Até porque no Brasil há uma diferença entre garantia de direitos para estrangeiros e para brasileiros natos ou naturalizados. Mas o que a convenção busca é você trazer um status de dignidade que seja garantido tanto a um estrangeiro que entra no seu país para visitar, para fazer turismo e tal, ou então que está de passagem por conta de uma escala que o avião está fazendo, e esse refugiado que entra, muitas vezes entra ilegal, né? Entra furando a fronteira, por exemplo, se no México, né? Vamos imaginar que se no México houvesse uma guerra civil e a população do México, um grupo de mexicanos entrasse com tudo nos Estados Unidos, era para se garantir a ele esse status de refugiado, tendo em vista uma perseguição, teoricamente, né? A gente está falando porque hoje não é isso que acontece. Hoje o pessoal do México vai para os Estados Unidos por uma busca de uma melhoria de qualidade de vida e tal. Não há uma perseguição para um grupo específico ou uma religião específica, não. Hoje o que acontece com relação aos mexicanos nos Estados Unidos é uma busca de uma qualidade de vida. Não é a mesma coisa com relação aos cubanos. Os cubanos, muitos buscam refúgio ou asilo, né, se for individual, né, por conta do regime político cubano, né? O regime político socialista de lá, que não aceita determinadas condutas e muitas vezes prende presos políticos e alguns deles não vê outra forma que a não ser fugir do país. Inclusive, alguns médicos desse programa dos Mais Médicos que vieram aqui para o Brasil e alguns deles não quiseram mais aderir ao programa e foram voltar para Cuba, alguns deles estão pedindo asilo em outros países, já pediram inclusive aqui ao Brasil, com medo de voltar a Cuba e ser preso, né? Então, há uma perseguição de Cuba, do regime de Cuba, a determinados grupos que são contrários ao regime. Hoje já melhorou bastante, mas ainda existe essa ideologia, esse modus operandi de perseguição política partidária, né? E então, nesse caso, se houvesse essa fuga
de um grupo de pessoas, de cubanos para os Estados Unidos ou para países vizinhos, né, ali da América Central, era para se conceder, com base na Convenção de 51, esse refúgio para essa população. E garantindo, no caso, se viesse para o Brasil, por exemplo, garantindo um status de imigrante. Então, com direito a habeas corpus, com direito a mandado de segurança, com direito aos seus direitos fundamentais de liberdade, de religião, de expressão, de pensamento, enfim, ok? Então, a grande importância que você tem que levar para a prova dessa Convenção de 1951 foi ela trazer essa ideia da equiparação do refugiado ao imigrante legal, beleza? Essa convenção, está aí no seu material, joga aí, meu querido, na tela, também reconheceu uma dimensão da questão dos refugiados e uma necessidade de cooperação internacional, que eu venho falando aqui, né? Então, a ideia da cooperação, da solidariedade, do respeito a esses seres humanos que estão numa situação delicada, deve ser incorporada pelos países. Não ser um dever da Acnu de garantir esse status de refugiado e de garantir essa proteção. A Acnu não vai substituir. Os países que são signatários dessa convenção, eles têm que compreender a importância da proteção de seres humanos, né? Então, a burocracia não pode ser mais importante do que uma vida, né? Outro detalhe que é importante dessa convenção é um princípio internacional que foi estabelecido e que é a base das relações de cooperação, que é o princípio da proibição da repatriação forçada, que tem um termo aí em francês, joga aí, meu nobre, na tela, que é o non-revoltement. Gente, perdão, porque meu francês é podre. Non-refoulement. Eu não sei nem pronunciar isso. Mas é isso, tá aí na tela, beleza? Que é da não devolução. Então, o que é que quer dizer isso, que está lá no artigo 33 da Convenção? Que nenhum Estado-membro vai poder expulsar ou devolver de maneira alguma, veja como o texto ele é bem contundente, né? Um refugiado para as fronteiras dos territórios que a sua vida ou a sua liberdade esteja ameaçada, em virtude de sua raça, religião, nacionalidade, grupo social a que pertence ou da sua opinião. Então, gente, esse princípio é a base de proteção da Convenção Internacional dos Refugiados, a Convenção de 1951. Os países, ele não pode devolver de forma alguma a pessoa que buscou refúgio para o país de origem dele, que ele está sendo ameaçado. Porque senão você está, de forma oblíqua, aplicando a pena de morte para aquele grupo de pessoas, né? Então, isso é uma situação muito grave, isso é uma situação muito importante de ser respeitada, porque principalmente essa convenção ela surge lá no ambiente da Guerra Fria, né? E nesse período de pós-Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fria, havia uma preocupação muito grande de se evitar essas execuções em massa e essa perseguição e discriminação em massa de grupos de pessoas que são 100% inocentes dessa briga, dessa disputa política que existe entre alguns grupos ou determinados líderes de facções. Então, esse princípio também você precisa levar para a sua prova. Princípio da proibição da repatriação forçada, beleza? Uma pergunta também chave relativa a esse tema. Joga aí na tela, meu nobre. Os refugiados podem ser penalizados por tentar entrar ilegalmente em um país? Gente, não podem ser penalizados por isso, porque normalmente eles entram ilegalmente.
normalmente eles entram no desespero para fugir daquela perseguição, ele vai lá, fura a grade da fronteira, pula o muro, vem nadando, faz tudo para se livrar daquela situação de perseguição, daquela situação de violação aos direitos humanos. Então, se ele tiver sem documento, ou se o documento dele tiver destruído, ele não pode ser devolvido para o país de origem, pelo princípio da não repatriação forçada, e também não pode ser penalizado por conta disso. Ah, você vai responder por um crime porque você entrou de forma ilegal no nosso território. Não, ele não pode ser criminalizado por isso, porque ele está num estado de necessidade, gente. Isso é um estado de necessidade que qualquer ser humano vai tomar atitudes esdrúxulas para proteger a sua existência, para proteger a sua vida e da sua família e de seu grupo de pessoas, ok? Isso está lá no artigo 31 da Convenção, ok? E que diz que se eles vierem diretamente de outro lugar onde corriam perigo e se entregarem às autoridades, eles não podem ser penalizados, ok? Se eles se entregarem às autoridades e vindo de outro país e não tiver essa documentação, a Convenção diz que eles não podem ser penalizados, não podem ser criminalizados e muito menos repatriados, né, gente? Muito menos devolvidos para o país de origem, porque isso seria a aplicação, como a gente está dizendo aqui, da pena de morte. Seria a aplicação da pena de morte com relação a esses grupos, beleza? Outro tema importante relativo aos grupos vulneráveis que a gente precisa estudar é sobre a população LGBT. A população LGBT que vem sofrendo muita discriminação e muita perseguição, principalmente atualmente no país. Hoje em dia no país, a população LGBT vem sofrendo uma grande perseguição, principalmente de grupos fundamentalistas religiosos que utilizam a religião para emplacar perseguição a esse grupo específico, esse grupo minoritário. Então, quem são a população LGBT? Está aí na sua tela. Essa sigla LGBT significa as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e transgêneros, ok? Esse único T aqui significa travestis, transexuais e transgêneros. Isso significa, essa sigla, ela vem para identificar as diversas orientações sexuais minoritárias e manifestações de identidade de gênero divergente entre os sexos designados no nascimento. Então, é aquela coisa, a pessoa, ela pode nascer com o sexo, então, nascer com o sexo masculino, sexo feminino, mas tem uma orientação sexual diferente. Ele pode nascer com o sexo masculino, mas tem uma orientação sexual distinta do que ele nasceu. Essa liberdade tem que ser garantida a todo cidadão, porque o cidadão ele tem liberdade de pensamento, isso é um direito constitucional. A liberdade de pensamento, essa liberdade, ela no sentido macro, ela também protege o direito à vida desse ser humano, ele se relacionar com os outros seres humanos como ele bem entender. Então, a gente não pode confundir religião com uma orientação individual com relação à sexualidade de cada um. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por conta de determinadas orientações religiosas, está se realizando uma efetiva perseguição para esses grupos minoritários. E é aquela coisa, gente, se você acredita, tem um entendimento religioso para determinada orientação, ok, mas isso não pode ser utilizado para oprimir outras pessoas.
Inclusive, até o Papa deu uma declaração bastante progressista. O Papa Francisco, no ano passado, deu uma declaração bastante progressista no sentido de acolher as pessoas que são homossexuais, que têm orientações sexuais distintas da heterossexual. E por quê? Porque são seres humanos como qualquer outro. Então, assim, não é porque a pessoa escolheu uma orientação sexual que ela vai ser demonizada, que ela vai ser perseguida, que vai ser excluída de determinados serviços, ou principalmente serviços públicos, né? Ou de determinadas políticas públicas. Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre esses grupos minoritários e sobre os principais pontos relativos ao que a prova vem cobrando.